E aí eles falam de omissão, segundo até a reportagem do Aguirre Talento, por eles serem, esses militares, né, Sakamoto, agentes garantidores. Então, quer dizer, chega lá um plano de golpe, ah, não, a gente não vai dar. Mas se eles ficaram sabendo disso, deveriam ter agido de outra maneira. É isso que a gente está entendendo aqui nessa apuração do Aguirre Talento, né, Sakamoto? Ah, dá para ser até mais direto, Fabiola. Tipo, esse silêncio deles foi cúmplice. Eles são cúmplices numa tentativa de golpe de Estado, da mesma forma que os ministros que estavam naquela reunião de 5 de julho de 2022, em que se discutiu abertamente de como faria-se o golpe, também são cúmplices, né? Gente, o pessoal que fica em silêncio diante disso não houve, depois da reunião do 5 de julho de 2022 com os ministros civis e militares, não houve denúncia à Polícia Federal, não houve denúncia a tribunais internacionais, não houve denúncia à sociedade do que havia acontecido, né? O pessoal ficou em silêncio, seja porque concorda, seja porque tinha medo, seja porque é bunda mole, não importa a razão. O pessoal ficou em silêncio diante de uma ameaça de golpe de Estado. E aí depois, Bolsonaro, 19 de novembro de 2022, é apresentado por Felipe Martins e por o Saad, o advogado da minuta de golpe de Estado. Ele edita a minuta de golpe de Estado segundo Mauro Cid, segundo a relação do Mauro Cid, mantém a prisão de Alexandre de Moraes, mantém a melar as eleições, mantém o ataque ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Chama-se uma reunião com os comandantes militares no dia 7 de dezembro de 2022. Né? Ah, não importa que só o almirante Garnier pulou de cabeça e topou. Os outros dois, na hora que aquilo tivesse acontecido, devia ter levantado, ou dado voz de prisão, ou feito um comunicado ao Supremo Tribunal Federal junto com a Procuradoria-Geral da República. A gente sabia quem era o Procurador-Geral da República, era Augusto Aras, né? Vamos lembrar bem também. Então tinha que também fazer isso, um comunicado com a Justiça e a PGR, a Polícia, algum jeito de fazer um comunicado do que havia acontecido, porque aquilo é grave. Aquilo era muito grave. Inclusive, se eles tivessem feito aquele comunicado, mesmo que não houvesse uma ação imediata, agora na investigação do 8 de janeiro estaria sendo muito mais fácil para responsabilizar os envolvidos. Né? Mesmo que não tivesse havido uma ação imediata da Polícia Federal que estava sobre Bolsonaro e poderia, sei lá, prevaricar, o fato é que agora seria muito mais fácil, inclusive, tipo, com essas provas, com essas declarações feitas em juízo, punir os envolvidos. Só que não houve. Né? E aí, esse é o grande problema, porque é o seguinte: é claro que existe nas fileiras das Forças Armadas militares democratas e que obedecem à Constituição, isso é claro. Mas o que a gente está vendo, em muitos sentidos, é que ou houve militares golpistas, abertamente golpistas, ou militares que lá no comando se omitiram diante da informação. Eu conversei com uma fonte dia desse que ponderou para mim e falou: Sakamoto, mas houve reuniões, houve discussões, houve bloqueio por parte. Eu falei: sim, houve, mas não basta. Deveria também ter havido responsabilização naquele momento, ou pelo menos uma denúncia formal aos órgãos competentes do que havia acontecido. Ah, mas eles tinham medo. Mas, porra, são militares! Medo de quê, meu Deus do céu? Sabe? Depois o pessoal fica citando o artigo 142. Não, os militares ajudam a manutenção da democracia. Pô, não ajudaram coisa nenhuma, foram inclusive contra a Constituição do que prevê o artigo 142, que eles tanto falam. Né? E aí, só para finalizar, Fabiola, uma coisa que se coloca em cima de tudo isso é que aí eu fico pensando, como eu já até escrevi sobre isso, e se Donald Trump tivesse sido reeleito? Se o contexto internacional, que é fundamental para a efetivação de um golpe, e os Estados Unidos tiveram um papel fundamental ao dizer que desta vez, pelo menos, não aceitaria um golpe de Estado no Brasil, né? O que aconteceria se o Trump tivesse sido reeleito e, pelo contrário, o governo Trump tivesse dito: vai lá que a gente garante e reconhece o golpe logo na sequência? O que teria acontecido? Os militares, que hoje são vistos apenas como omissos, teriam pulado de cabeça também? Uau, Fabíola, batata só quente, colocando um passou ponto para o em cima disso Mairovich. que o Vamos lá. Sakamoto Eu bem acho que coloca. eu quero que você fale, mas eu quero que você responda também isso, porque eu acho que a informação do ponto de vista jurídico é muito importante. Mairovich, nesse caso, pelo fato de eles serem agentes garantidores, eles podem ser acusados aí de crime de omissão? A resposta inicial é sim. Mas qual é o caminho legal? O que eles deveriam ter feito? Veja que nós temos aí já há bastante tempo uma nova estrutura. Antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica e o ministro da Marinha. Isso foi alterado, foi mudado. Eles passaram a ser comandantes
das instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica, e acima deles, atenção, acima deles, um ministro da Defesa. Então, o que se deve fazer? E daí que se deve buscar a omissão. Quando um agente de autoridade, existe toda uma disciplina no Exército, não se pode pular, eles são muito ciosos disso, da disciplina. O que deve um comandante fazer? Deve se documentar, aquilo que o Sakamoto falou, deve comunicar, deve informar. Por quê? Porque está no poder dever dele. Ele fez isso? Se não fez, e eu não sei, há necessidade de se investigar, porque o crime, como eu disse, é por ação ou por omissão, a conduta, há necessidade de verificar se ele fez essas informações obrigatórias e necessárias. Vamos aguardar aí. Tem muita coisa nesse inquérito, hein, gente? O que pode acontecer, né? Porque caso eles sejam realmente apontados como omissos nesse caso, professor Mairovitch, como é que vai ficar o julgamento desses militares? Eles devem ser julgados pelo Supremo? Eles devem ser julgados pelo superior militar? Como é que fica a situação do julgamento desses militares? Isso não é crime militar, isso é crime contra o Estado democrático de direito. Não tem nada de justiça castrense dessa excrescência, que são os tribunais militares, que têm passado, e a gente viu na ditadura, mas não tem futuro nenhum. Então, isso é da competência, não é da competência militar, porque nós estamos aí diante de crimes militares. Bom, Agora, tem um detalhe aí, né, fala. Fabiola? Tem um detalhe aí que é muito relevante, porque ainda que eles sejam os militares condenados, e o professor Walter tem toda a razão, eles estão sendo julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que eles sejam depois expulsos das Forças Armadas, aí é necessário que o Ministério Público Militar faça a requisição da expulsão e o caso vai ser submetido ao Superior Tribunal Militar. E a expulsão não retira esses militares dos cofres do Tesouro Nacional, porque, pela legislação, mesmo quando o militar é condenado, os seus herdeiros são beneficiários de uma pensão. O militar é tratado como um morto-vivo e a esposa, a família, recebe uma pensão proporcional ao salário, ao tempo de serviço. Então, mesmo condenados, eles continuarão pendurados, plantando bananeira dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Essa legislação, Fabiola, é preciso que uma lufada de ar percorra essa legislação que regula a assim chamada família militar, porque não parece razoável que uma pessoa condenada criminalmente continue pendurada nos cofres, no bolso do contribuinte, na prática, como se nada tivesse acontecido, né? Então, há esse detalhe. Ainda que sejam condenados pelo Supremo, a expulsão pode demorar até mais um ano, porque esse procedimento, o próprio comandante do Exército já falou conosco, o general Tomás Paiva, e ele contou que ele tem casos de militar preso em flagrante vendendo arma para traficante em São Paulo, e ele tem dificuldade enorme para expulsar este militar dos quadros das Forças Armadas. Então, aqui, a decisão do Supremo, a eventual condenação, não é um ponto final, é apenas reticências, aqueles 3 pontinhos que são colocados no final da frase, para sinalizar que o assunto continua.